E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos hoje para mais uma aula de filosofia. Hoje falaremos sobre os sofistas. Quem são esses sofistas? Eles surgem entre o século 5 e 6 a.C., principalmente em Atenas. Por que em Atenas e por que nesse período? Porque foi nesse período que Atenas viveu seu auge. Esse foi o auge ateniense. O auge que, após a vitória contra os persas, nas guerras médicas, Atenas se torna a principal cidade grega. É uma cidade muito rica, uma cidade com um comércio abundante, um comércio marítimo. Então Atenas começa a ter contato com diversos outros povos, se tornando uma cidade cosmopolita. Outra coisa, Atenas estava começando a transformar o seu sistema político, deixando de lado a tradição aristocrata e assumindo a tradição da democracia, o sistema político democrático, que ele surge ali com Solon, mais ou menos em 594 a.C., e se aprimora com Clístenes, mais ou menos 510 a.C. E qual que é a grande diferença entre o sistema aristocrático e o sistema democrático? No sistema democrático, as pessoas tinham direito à fala, elas podiam expor suas opiniões. Então começa diversas reformas políticas e o poder da aristocracia vai diminuindo. Na aristocracia, as regras, as leis eram impostas de cima para baixo, eram impostas pelos mais ricos e pelos mais poderosos. Agora, com a democracia grega, começa a existir uma democracia direta. O que era isso? Uma democracia onde cada cidadão poderia ir à ágora, que era uma espécie de praça, onde acontecia o debate público, e expor aí suas ideias. Existia a eclésia, que acontecia nessa ágora. O que era a eclésia? Era a Assembleia Geral, onde as pessoas iam para debater ideias, para propor leis para um bem público, para algo que seria o melhor para a cidade. Lembrando que somente quem participava dessa democracia eram cidadãos. Quem eram cidadãos naquela época? Quem eram considerados cidadãos? Eram os homens maiores de idade, com posses e atenienses. Então, era um sistema político revolucionário para a época, né? Bem avançado para a época, mas era bem diferente da nossa democracia atual. Hoje em dia, consideramos estrangeiros com cidadania, as crianças, as mulheres, os idosos. Em Atenas não, somente os homens atenienses maiores de idade e com posses. Então essa é a grande diferença. E a grande diferença também da democracia grega para a democracia atual é que a democracia grega era direta. Então as próprias pessoas poderiam ir expor suas ideias. Hoje em dia vivemos uma democracia representativa, onde votamos nos nossos representantes, para eles exporem frente às instâncias legais de poder as suas opiniões. Qual que era o princípio da democracia grega nesse momento? Era a isonomia, que todos seriam iguais perante a lei, e também a isegoria. Todo mundo teria, então, o direito de fala. Todo cidadão teria voz. Então, nesse período, Atenas chega no seu auge, considerado o auge também da democracia grega, chamado de século de Péricles, por conta do governante Péricles, que governa de 440 a.C. a 404 a.C. Durante esse momento, Atenas vive também uma grande rivalidade com Esparta, acontecendo a Guerra do Peloponeso, que é conhecida também como suicídio grego. Isso a gente pode ver principalmente nas aulas sobre Macedônia, que esse embate entre Atenas e Esparta vai enfraquecer todo o mundo grego e abrir as portas para a dominação de Alexandre o Grande. Nesse século do Péricles é desenvolvido também formas de teatro, principalmente a tragédia. Então, a tragédia grega eram normalmente peças que criticavam os privilégios da aristocracia, focando principalmente na importância das leis humanas, contrapondo as leis humanas às leis divinas. E essas peças de teatro eram apresentadas normalmente em grandes festas cívicas. Com essa transformação do mundo grego, vai surgindo uma nova arete. O que é isso? O que é arete? Arete eram as qualidades buscadas para você ser um ser humano pleno. Antigamente, antes da democracia, a arete era considerada a força física, o vigor, a capacidade de ser um grande guerreiro. E agora, com a democracia grega, a arete se transforma. Ela passa a ser baseada no logos, na razão, no raciocínio lógico e na oratória, na arte de falar e na arte de argumentar. Então,
Nesse momento da democracia grega, surgem a classe dos sofistas. Quem que eram os sofistas? Eram aquelas pessoas que tentavam ali ensinar a oratória, ensinar esse dom de ser bom orador e de defender bem suas ideias. Agora, para o governo da polis, o cidadão ele deve ser capaz de, através do raciocínio lógico, expor o que for melhor para a república, expor suas ideias baseadas na res pública, no bem público. Então, é nesse momento que a filosofia deixa de se preocupar com a arqué, que seria a origem do universo, e passa a se preocupar então com o humano, com a sociedade, numa espécie de antropocentrismo, o homem agora como centro de tudo. Então aí a gente vê uma ruptura desses filósofos que a gente falou na última aula, né, dos pré-socráticos, para agora os sofistas e posteriormente Sócrates, Platão e Aristóteles. Os sofistas não deixaram muitas coisas escritas. Então muito que a gente sabe sobre eles são de pessoas que criticam a sua prática, criticam a sua filosofia. Por quê? Qual que é a crítica construída em cima dos sofistas? Os outros filósofos criticavam os sofistas como aqueles que se vendiam. Por quê? Porque eles ensinavam as pessoas a argumentar qualquer tipo de coisa. Então, para os sofistas, não existia uma verdade absoluta. Então, eles eram aquelas pessoas que ensinavam o outro a argumentar sem defender nenhuma verdade. Então, isso é muito criticado por Sócrates, por Platão e por Aristóteles. Esses sofistas eram uma espécie de professores com advogados e eles eram muito populares entre os ricos. Os ricos, com essa ânsia de influenciar na política grega, pagavam os sofistas para aprenderem a arte da argumentação. Então eles eram os mestres da retórica. Os sofistas, então, trabalhavam muito bem a questão da oratória. Um ponto fundamental dos sofistas é a ideia de relativismo sofista. O que seria isso? O que é o relativismo? É que os sofistas, eles traçavam ali o seu argumento, o seu pensamento, de uma forma que você poderia argumentar contra ou a favor de qualquer ideia. Então, o relativismo é isso de que não existe uma verdade absoluta. Existem diferentes pontos de vista e diferentes formas de argumentar sobre essa verdade. Então, esse relativismo é isso que os sofistas trabalham, de você ser capaz de argumentar qualquer tipo de ideia. Então, para você vencer uma argumentação, você deve conhecer tanto os argumentos a favor quanto contra e saber ali lidar com esses argumentos. O relativismo sofista é aquela ideia de que não existem valores ou ideias absolutas para todo mundo. Isso favorece a crítica à aristocracia. Mesmo os aristocratas pagando os sofistas, essa ideia de que não existe um valor absoluto fomenta a crítica àquela lei pré-determinada e estimula a democracia, estimula a construção de leis humanas, rompendo ali com aquela tradição que dava o poder especialmente para os mais ricos da Grécia. Os sofistas então trabalhavam com essa ideia de poder de convencimento, sem nenhuma amarra moral. Então eles poderiam argumentar sem traços éticos, sem traços morais, sobre qualquer tipo de coisa. O sofista seria capaz de vender qualquer ideia a qualquer pessoa. Dentre os sofistas mais famosos estava o Protágoras. O Protágoras, ele fica clássico por uma de suas frases, que o homem é a medida de todas as coisas. Então, as leis existentes não provêm de Deus, elas provêm do homem. Então, as ideias, as verdades, as normas estabelecidas, todas são resultado da ação humana. Todos são resultado da argumentação e do pensamento humano. Com esse pensamento, Protágoras afirma que não existe verdade absoluta. E esse ponto dos sofistas vai ser muito criticado aí para frente. Além do Protágoras, existiam diversos outros sofistas que também trabalhavam com essa ideia de construir uma oralidade, de construir uma forma de argumentação. Gente, aqui a gente termina essa ideia geral sobre os sofistas e essa é uma introdução à próxima aula, que será o pensamento de Sócrates, que constrói toda a sua ideia através de uma crítica a essa argumentação, segundo Sócrates, vazia dos sofistas. Espero que vocês tenham entendido aí esse segundo momento da filosofia grega e partimos para a próxima aula do pensamento socrático, um dos grandes nomes aí da filosofia grega. Um abraço e até mais.